fazer uma aula curta, dois. Vou enunciar, como eu acabei de dizer, o teorema. Vou desenhar então o teorema. Vamos colocar aqui um sistema de coordenadas, intervalo AB, aqui, e aí fazer o risco de giz. Esse risco de giz supostamente é o gráfico de uma função contínua, mas na verdade ele tem uma certa espessura. Então, o teorema diz o seguinte, dentro do risco de giz ao lado, tem duas funções aqui. Uma é uma f, também R, f é contínua, nem à direita, vamos dizer assim. Mas, e segundo, vamos chamar assim essa F, e outra P, aqui dentro, se você pegar, significa o seguinte, se você pegar uma função, outra maneira de pensar, se você pegar uma função contínua qualquer, pensando assim, que isso aqui seja realmente uma linha, digamos que ele tenha ampliado e tenha feito aqui assim uma margem de erro do tamanho epsilon. O risco de giz está muito fininho, então vamos supor que o risco de giz é de fato uma linha, e aí a gente tem epsilon para cima, epsilon para baixo. Então vamos supor que aqui você tem o gráfico de uma função contínua, G, contínua, ela pode eventualmente ser de classe, pode ser contínua só, e aí a segunda parte diz que próximo dela tem o gráfico de um polinômio. É claro que o polinômio, vamos dizer que ele seja de grau ímpar, com termo de maior grau, com coeficiente positivo, então esse polinômio pode vir e tal, fazer o que ele quiser, mas ele entra aqui
alguma coisa assim. P. E também aqui dentro tem uma certa outra função que, olhando assim, pode parecer derivada, mas se você olhar lá em detalhe, essa coisa aqui em detalhe é uma coisinha assim que na verdade não é derivável em nenhum ponto. Tem lá umas serrinhas assim. A demonstração, vamos dizer, da primeira, basta você mostrar que existe uma função. Dá para falar que na verdade, basta você mostrar que existe uma função definida em algum intervalo que é contínua em todos os pontos, mas não tem derivada nenhuma. Depois você pode reescalar essa função para ela estar definida no intervalo AB, pode multiplicar ela por um número bem pequeno para ela ficar bem pequenininha. Se a sua G, por exemplo, for derivável, se botar uma G derivável aqui dentro, em todos os pontos, você soma com ela essa função, é pequenininha e é contínua em todos os pontos, então a soma é contínua, está aqui pertinho. Mas como uma é derivável e a outra não, a soma não é derivável. Não é na verdade, a questão aqui é obter uma função que é contínua em todos os pontos e não é derivável nenhum. Uma observação sobre a primeira. A segunda observação é só o seguinte: isso aqui não está dizendo que você está aproximando a função por uma série de potências, porque esse polinômio, você faz uma série de potências, um somatório de AN, x elevado a n, você aproxima por uma sequência de polinômios, mas é uma sequência muito particular, porque a cada passo você acrescenta um termo de grau n. Esse é o polinômio. Chegou até um certo n, os coeficientes do polinômio até o grau n estão assegurados. Agora você vai botar um n mais 1. Enquanto que aqui nesse teorema, o polinômio vai mudando totalmente. Se você tivesse a série de potências convergindo, não, porque isso aqui na verdade está dizendo que você tem uma sequência de polinômios que convergem uniformemente pela sua função. Se fosse uma série de potências convergindo uniformemente aqui, então a sua função teria que ser derivada, teria que ser infinito. O que contradiria a primeira parte, você pode começar aqui com uma função que não tem derivada em nenhum ponto e aproximar por polinômios. Podemos recolocar a coisa assim: existem funções, uma outra maneira de pensar existem funções que são contínuas em todos os pontos, mas não tem derivado nenhum. Mas em compensação, se você pegar uma função assim, olhar ela no intervalo fechado, e olhar ela no microscópio, só com uma faixinha em torno dela, ali você ainda pode botar um gráfico de polinômio pertinho dessa função. É como se não desse para distinguir. No nível microscópico pode ter coisas que são tão boas. Se você olhar a função do microscópio, pode ser que ela seja um polinômio, uma coisa ótima. Pode ser que seja uma função contínua que não tem derivada em nenhum ponto. Depois tem um teorema, já de essencialmente 1900, um cara chamado Baer, que
que mostra de uma maneira um pouco diferente. Porque isso aqui está dizendo que as funções contínuas que não têm derivada em nenhum ponto são um conjunto denso dentro do espaço das funções contínuas. As funções contínuas, você podia pensar, tem algumas que não têm derivada em nenhum ponto, as linhas quebradas, mas não. Um conjunto denso. Mas o Hubert mostra um pouco mais, que num certo sentido esse conjunto é gordo ali dentro. Ele define o conjunto magro, é assim, vamos dizer, magro, uma maneira de pensar, magro é uma coisa que tem interior vazio. Bom, mas dá para ter interior vazio, mas o fecho dele ser gordo. Então, um fechado de interior vazio é magro. Pensando assim, M2, uma linha magro. E aí ele diz, não, mas eu vou dizer, não, magro é uma coisa um pouco mais, essencialmente uma união enumerável de fechados de interior vazio. Ou alguma coisa que é uma união enumerável de conjuntos que tem fecho de conjuntos, algo que é a união dos fechos vazios. O Hubert mostra que o conjunto das funções que tem derivada, funções contínuas que tem derivada em algum ponto, é magro dentro do conjunto das funções contínuas. Vamos nos preocupar com isso, só comentar. Então, eu vou tentar assim, esboçar as ideias de como é que a gente prova essas duas coisas. Maneira para você explicar para as crianças o que o teorema diz. Dá para a gente entender, 15 anos, dá para entender o que é um polinômio, dá para entender o que é uma função contínua, o que é derivada. Isso aqui é razoável. Então, teorema 1. Teorema 1, na verdade, é um exemplo, mas ele é um exemplo tão impactante que pode ser chamado de teorema. Né? Existe geralmente eles não é derivável nenhum, é meio uma negação da negação. Não é derivável em qualquer um, não quer dizer que é uma função que diz, não, eu não sou derivável em qualquer ponto, sou derivável só nos pontos mais chiques, não é derivável realmente em nenhum ponto. O exemplo do Weierstrass é um exemplo com funções trigonométricas, soma de seno de coisas, cosseno de coisa, uma coisa assim, o que é bastante razoável do ponto de vista histórico, porque boa parte dessas discussões que a gente está tendo sobre funções, convergência de funções, foi motivada pelo trabalho do Fourier, que apresentava funções como somas de séries de senos e cossenos. Então, a questão impactante que atravessa
do século XIX, continua hoje em outros termos, mas era a questão de entender essa história, como assim, funções definidas por séries trigonométricas, mas isso dá certo. Lembrando que a ideia, você tinha um problema, que era, originalmente era o problema de estudar a propagação do calor numa barra ou numa região do plano, numa região sólida. Claro que a região for complicada demais, o problema não vai ter uma solução explícita por senos e cossenos, mas no intervalo fechado, supondo assim um fio perfeitamente isolado, com temperatura conhecida, fixada de um lado, fixada do outro, fixa zero para ser mais simples. Então a questão é ter uma distribuição inicial de temperatura, como é que esse negócio evolui com o tempo? Problemas semelhantes que dá para tratar de maneira semelhante seria você fazendo um disco, Fourier Quartz, ou numa bola, ou num cilindro, ou num retângulo, ou num ortoedro. Todos recaem. Quando você coloca o problema no disco, aparecem séries trigonométricas em função do ângulo, mas você passa a ter uma função f de r θ, coordenadas polares, e você soma de certas funções g de r, h de θ, umas coisas assim. E a parte θ cai em senos e cossenos. A parte r cai num novo tipo de funções também, que são as funções de Bessel. Então aparecem não só funções, começam a aparecer coisas. Depois você faz um problema na bola, em outras situações, e aí aparecem outras funções ligadas, aí são colhões de Laguerre, de Hermite e tal. Começa a aparecer as chamadas funções especiais. São todas funções definidas por séries de potência. De certa forma, se você olhar, a nossa definição de seno e cosseno agora também por séries de potência. Então, só porque o seno vamos dizer, tem o título de nobreza, de vir lá da trigonometria, da geometria, não torna ele mais digno de viver numa democracia que uma função de Bessel, que tem uma origem tão aristocrática. Então começa a aparecer isso, mas de qualquer maneira, a questão da convergência de funções definidas por séries é uma questão que começa a se colocar. Quer dizer, você tem a questão, vamos dizer, a questão de dizer, bom, seno x igual a somatório de k igual a zero infinito de menos 1 elevado a k, x elevado a 2k mais 1 sobre 2k mais 1, real, está resolvido. Isso aqui converge uniformemente e tal, tudo bem. Mas, na verdade, vamos dizer, os caras começaram também a se preocupar mais com essa questão da convergência a partir daí também, no século XIX. Agora, a questão, você tem um problema e a sua solução, essencialmente, vai ser uma função, no caso da evolução de uma temperatura de uma barra. Vai ser alguma coisa assim, somatório de n igual a zero infinito, de E elevado a lambda nt seno de nx, uma coisa assim. Esse lambda n é negativo. Então isso aqui é pequenininho. Vamos ter um Cn aqui. Mas, no final das contas, para cada t, você tem, isso aqui é um coeficiente, que vai para zero. Você tem, isso é uma série, quer dizer, não é questão assim, você tem uma função, é parte do problema,
você ter uma função e escrever essa função como uma série de senos e cossenos. Mas mesmo resolvida essa parte do problema, tem a solução, que não é mais uma função conhecida, é uma função que vai ser definida assim. Então eu preciso saber se essa função existe, se ela é contínua, se ela é descontínua, se ela é tipo de coisa. Então isso gerou um monte de investigação, um monte de matemática para entender essa história aí. Então, nesse contexto, então, é bastante razoável que o Weierstrass tenha descoberto e apresentado uma função que é definida por uma soma de senos, de cossenos, de coisas assim. Quer dizer, ó, nesse território aqui, coisas estranhas podem acontecer. Depois, as pessoas então vão investigar mais para saber sob que condições esse negócio vai dar certo, de alguma maneira. Sempre entendendo que se os físicos dizem que dá certo, é porque dá certo. A gente tem que, modestamente, inventar uma maneira de explicar o porquê que dá certo, o que eles estão querendo dizer, criar uma história, uma fantasia, porque entender alguma coisa é um pouco isso, né? Você diz que entende uma coisa, o quê? Porque a partir das coisas, das histórias em que você acredita, aquilo faz sentido, é uma construção harmônica, estética, quase. Você olha, você olha assim, faz sentido, eu entendo. Então, quer dizer, é importante que a coisa seja verdadeira, mas é importante também que ela faça sentido. Então, às vezes, os físicos nos dizem, isso aí é verdade, se vira, inventa uma história aí para explicar esse negócio. Bom, então, esse é o teorema. Para construir uma função assim, eu vou só dar um esboço de ideia, sem usar funções trigonométricas, mas uma ideia para fazer isso é a seguinte: você pega os números, pega aqui os números inteiros, n mais 1, tal, e pega aqui, pode ser meio, pode ser em qualquer altura, e aí faz a função assim, aqui entre n mais 1, ela vai até aqui e volta. Depois aqui ela faz isso, faz uma serra. Começa com uma função assim. Aí você, digamos assim, esse tamanho aqui é 1, divide esse tamanho por 2. E aí faz não, é porque aqui eu fiz errado. Divide esse tamanho por 2 e aí aqui você faz uma coisa assim. Então, basicamente, aqui, se aqui for 1, a derivada desse negócio é 2 aqui menos 2 aqui. Se for meio, é 1 menos 1, não faz tanta diferença. Aí você faz a mesma coisa aqui, então continua aqui agora nesse intervalo aqui, a derivada sendo 2 e menos 2, 2 e menos 2. E aqui, bom, essa função aqui, o tamanho dela no máximo é 1, essa aqui no máximo é meio, depois você faz uma com 1 quarto, 1 oitavo, e assim vai. Então, se você somar todas essas funções,
você está somando uma coisa que está no máximo 1, outra no máximo meio, máximo quarto, máximo oitavo, então vai dar no máximo 2. Então você vai ter as somas dessas funções, vão ser sempre funções contínuas e vão estar convergindo uniformemente, porque a diferença entre elas é menor que a soma de uma série geométrica a partir de um certo ponto. É claro isso. Você tem, aqui vamos dizer, F0, aqui F1, vamos chamar assim de G0, G1, etc., G2. Então você vai ter G em Cn menor ou igual que 2, 1 meio elevado a n. De n de x, 0, para todo x e para todo n. Então, se você fizer Fn igual a somatório de j igual a 0 até n de gj de x, isso aqui você vai ter 0 menor ou igual que Fn, menor ou igual que 2. E na verdade, né, se você fizer Fn menos Fm, vamos supor assim, n maior que m, isso vai ser menor ou igual que somatório de k igual a m mais 1 até n de 1 sobre 2 elevado a k, que é pequeno. Igual, menor. Então isso mostra, né? Vale para todo x. Então isso mostra que essa sequência de funções é de coxinha uniforme. Como a gente já viu, essa sequência é coxinha uniforme, então ela é convergente uniformemente. Então a soma dessas funções, se somar essas funções todas, é uma função contínua. Contínua em todos os reais. E dá para imaginar, né, que a gente vai ter problemas, né, porque tem esses pontos, esses biquinhos, que são um conjunto enumerável, em que você começa a ter, nesses biquinhos, você começa a ter perda de diferenciabilidade um e outro e tal, mas quando você soma nos biquinhos, ora você tem derivada, nesse biquinho aqui, derivada à esquerda 2, aí aqui você tem derivada menos 2, somou deu 0, mas depois você vai somar, vai dar 2 de novo. Então você fica com uma derivada à esquerda ou à direita em cada ponto, que nesses pontos aqui, ora é 2, ora é menos 2. E no ponto que não for assim, vai ter alguma coisa aqui de também, que uma hora você, vamos dizer, esse cara aqui estava aqui com menos 2, agora somou 2, agora no próximo vai ter um pedacinho assim, então esse que tinha zerado agora foi de novo para 2. Esse que estava zerado aqui, agora foi para menos 2. Então você vai ter um problema na derivada em todos os pontos. E aí a parte mais delicada da demonstração, que dá um pouquinho mais de trabalho, é mostrar que a função limite não vai poder ter derivada em nenhum ponto. Essa construção é mais simples um pouco que a do Weierstrass, porque ela coloca logo o dedo na ferida. O Weierstrass, vamos dizer, faz alguma coisa assim com senoides. Então esse é o caminho da demonstração desse resultado aqui. Bom, é um resultado um tanto
causou bastante impacto. Teve gente que não gostou mesmo da história. É como se você estivesse no paraíso, né, pensando assim, não, todas as funções são deriváveis, infinitamente deriváveis, claro, tá bom, tem uma função, se você criar um biquinho ali, ela deixa de ser derivada naquele ponto, mas isso é uma coisa meio artificial. No caso até dele, você, no caso Weierstrass, ainda tem o mérito sobre essa daqui, de você construir a função, construir o exemplo, usando funções com títulos de nobreza, porque aqui eu já começo com funções de esculhambar. Ele não, ele vai com funções que são todas bonitinhas, sem infinito, enfim, o resultado é péssimo. O que também, de certa forma, de passagem, mostra que você pode aproximar uma função descontínua em todos os pontos por funções que são de classe sem infinito. O segundo teorema, ele não é um exemplo, é um teorema mesmo, né? E ele é muito importante. É chamado de teorema de aproximação, vou chamar de teorema 2. Eu escrevi teorema 1 pensando em escrever esse teorema 2. Vamos chamar ele pelo nome mesmo. Teorema de aproximação de Weierstrass. Se F de AB contínuo você tem convergência uniforme no intervalo fechado aqui. Claro que não dá para mudar muito esse F, quando se for no intervalo aberto, tem problema, né? Porque como os polinômios então estou evidente assim, os polinômios são contínuos no fechado, dá para imaginar que o limite uniforme deve ter não é tão simples, mas a gente vai mostrar isso, vou comentar alguns detalhes. A demonstração talvez mais famosa desse teorema é a demonstração devida ao Lebesgue. Acho que o primeiro trabalho que o Lebesgue publicou foi essa demonstração, que tinha 23 anos. E não que ele tenha, não é o primeiro a demonstrar, o Weierstrass demonstrou, mas o Lebesgue deu uma demonstração que
tem o mérito de ter uma grande simplicidade, embora ela tenha um detalhe técnico que é delicado. Qual é a ideia do Lebesgue? Você pega aqui o intervalo AB, tem aqui a sua função. Então, ele usa uma coisa que ele sabia bem. Ele estava trabalhando na tese de doutorado dele na época do seu, talvez ainda não, mas provavelmente já tinha essas ideias na cabeça. Ele sabia esse intervalo compacto e que toda função contínua aqui é uniformemente contínua. Então, você sabe que você pode dividir esse intervalo aqui num número infinito de pedaços, de maneira que a variação da função de uma extremidade para outra de cada um desses intervalos é menor um certo epsilon. Que na verdade, se você olhar aqui, o valor da função em qualquer ponto aqui menos esse valor é menor que epsilon, o valor da função aqui menos esse valor é menor que epsilon. Então você pode, importante aqui, é que você pode aproximar essa função por uma linha quebrada. Então a primeira coisa é aproxime F por linha quebrada. De maneira que a diferença entre a branca e a cor de rosa e o circular é menor que epsilon sobre 2. E aí o problema passa a se aproximar as linhas quebradas por alguma coisa polinomial. Então, essas linhas quebradas, elas podem ser obtidas assim. Bom, você começa aqui num certo valor, que é uma constante. Então, você pode botar uma constante. Constante não vai atrapalhar em nada. Então, você pode trazer aqui para zero, né? E aí você pode pegar a função que começa em zero e, de repente, ela tem uma quebra. Ora, essa quebra aqui, você pode obter sempre assim. Se você pegar a função x mais módulo de x, isso é assim. Aqui é zero, aqui é 2x. Se você multiplicar isso por alfa, alfa vezes 2x. Então você pode obter qualquer coisa desse tipo assim. Então você consegue vamos ver, você consegue essa função assim. Vamos aqui até o intervalo de A até B. Depois você pode vir com uma outra função que faz a mesma coisa, de maneira que quando você some as duas, você tem essa quebra. Digamos que você tinha isso, agora você somou aqui alguma coisa assim, que vem aqui até aqui. Então isso aqui vai ser uma coisa do tipo beta vezes, vamos dizer, esse cara aqui é o A1, x menos A1, mais módulo de x menos A1. Então se você fizer x menos A1 mais módulo de x menos A1, você quer uma coisa assim, multiplica por beta, dá uma coisa aqui, você soma com essa. Então, você consegue escrever a sua função com soma de coisas desse tipo. Eventualmente, assim, para simplificar a coisa aqui, a gente pode... É claro que se a gente conseguir essa aproximação num intervalo 0,1, você sempre pode fazer... Você vai fazer G
de 0,1 em R, né? De tal maneira que f de x igual a g de x menos a sobre d menos a. E aí você, se você aproximar essa, ao contrário, né, definir a f a partir da g, se você conseguir aproximar essa g por polinômios, isso aqui não vai mudar o caráter polinomial da aproximação. Dá para demonstrar o teorema só para a função definida no intervalo 0,1. Isso é só para simplificar a demonstração. O caroço da história é o seguinte, vamos dizer, eu estou aqui no intervalo 0,1, peguei um ponto aqui, e aí eu tenho a função assim, que ela é alvo x mais dx menos, vou pegar aqui, x menos c mais módulo de x menos c. Bom, x menos c é polinômio. Se eu conseguir aproximar isso daqui para um polinômio para x nesse intervalo, quer dizer, a questão é aproxime módulo de x polinômio com módulo de x menor ou igual a 1. Imagina que você consiga escrever isso aqui aproximando do polinômio. Então, vamos dizer, o módulo de x menos c para x entre 0 e 1, isso aqui vai estar entre menos 1 e 1. Então, eu posso jogar na aproximação que eu tenho e aproximar isso aqui. Se a aproximação for uniforme, eu resolvi o meu problema. Então, tudo acaba repousando sobre isso aqui. A questão passa a ser essa: aproximar o módulo x de polinômios. A ideia é escrever assim, ó, módulo de x é igual a raiz de x ao quadrado. Com raiz de x, você pode fazer a série de Taylor, chamada de série Maclaurin. Você pode escrever isso assim, raiz de 1 mais x2 menos 1. E aí você olha para a função φ de x igual a raiz de x, ou raiz de 1 mais x, x perto de 1, ou φ de x igual a raiz de 1 mais x. E aí você vai olhar para as derivadas disso em 0, que são as derivadas disso em 1. Então aí você vai ter isso aqui igual a somatório de AN, x elevado a n, com, só que, vamos dizer, o raio de convergência dessa série é 1. Menor que 1, tudo bem. E a questão toda é mostrar que isso aqui também vale para x igual a 1 e menos 1. Que aqui o nosso problema aqui, né,
mostrar a convergência desse negócio aqui em x igual a zero. E quando você botar x igual a 1, está zero. X, se você pegar o x entre 0 e 1, está tranquilo. Mas quando você chega em x igual a 0, você está com o menos 1 aqui, que é o problema. Se você botar x igual a menos 1, você vai estar em raiz de 0, que já é uma coisa delicada. Na realidade, no plano complexo, a gente sabe que não dá para passar de 1, porque essa função aqui no plano complexo, ela não está bem definida em 0. Então você pode definir um intervalo, alguma coisa alguma coisinha assim, você pode tirar a raiz quadrada um pedaço, uma coisa assim. Então aqui você tem aqui assim, e o seu raio de convergência não pode passar de 1, porque você chegaria num ponto que no plano complexo esse negócio não está bem definido. Mas, só um comentário, né? Isso não é necessário nada para o entendimento. Não é que o raio de convergência disso é 1. E aí, é 1, quer dizer, porque você vai pegar as derivadas, né? Você tem raiz de x, que é igual a x elevado a 1 meio, então as derivadas são 1 meio, x elevado a menos meio, 1 meio vezes menos meio, vezes x elevado a menos 3 meios, depois 1 meio, menos 3 meios, x elevado a menos 5 meios, e por aí vai. Então, isso vai dar os coeficientes a n, que vão ser coisas desse tipo, com x igual a 1 sobre n fatorial. E aí, toda a demonstração repousa em mostrar que você tem convergência uniforme disso também para x igual a 0. Na verdade, aqui você passa a ter convergência uniforme para x entre menos 1, quer dizer, aqui raiz de mais x para x entre menos 1 e 1. Tendo essa convergência uniforme aqui entre menos 1 e 1, você passa a ter você passa a poder aproximar raiz de 1 mais x por polinômios em x. Quando você então você passa a escrever assim, raiz de 1 mais x igual a somatório de k igual a 0 até n de a n x elevado a n. Isso é um polinômio em x, e aqui é um polinômio da série de Taylor, meio que contrariando o que eu tinha dito. Aqui, você vai colocar esse polinômio, vai juntar o x menos c, lá do x menos o pontinho aqui, mais uma constante, e o grau, pelo visto, você vai ter uma série de termos de grau 0, grau 1, e depois você vai ter uma série de polinômios assim. Só que esses polinômios, para começar, eles têm um polinômio daqui, um polinômio daqui, um polinômio daqui, um polinômio daqui, então é uma soma de polinômios. Além disso, quando você precisa aproximar mais, você vai ter que mudar para um epsilon menor, esses pontos mudam. Então os polinômios mudam. E além disso, né, na verdade, você vai escrever módulo de x igual a raiz de 1 mais x2 menos 1, então vai ser somatório de k igual a 0 até n, igual aproximado, né, de a n x2 menos 1 elevado a n. Então, quando você acrescenta mais um n aqui, você tem as potências de x2 menos 1 que alteram os termos anteriores também do polinômio.
verdade, vamos dizer, você não está aproximando raiz de x, módulo de x por uma série de potências, está aproximando por polinômios que também vão mudando. Mas aí a moral da história é essa, quer dizer, você aproxima essa função por uma soma de funções que tem essa cara, você dá o epsilon, aí arruma um n, então se você dividir esse intervalo em n pedaços, você está aproximando a sua função uniformemente por n funções com essa cara, de maneira que a soma menos a soma dessa coisa vermelha menos a sua função, a diferença é menor que epsilon sobre 2. Aí cada uma dessas funções você aproxima no intervalo AB, no intervalo 0,1, por um polinômio, de maneira que a diferença entre o polinômio e a sua função seja menor que epsilon sobre 2n. Aí quando você soma todos os erros, dá menor que epsilon. Curiosamente, assim, só uma curiosidade, né? Uma das maneiras de você mostrar que esse negócio vai dar certo exige você examinar direitinho o que acontece com esse coeficiente aqui da série de Taylor, e como ele envolve fatoriais, né? Porque você tem uma coisa aqui, ó, sem fazer todas as contas, né? Você tem alguma coisa assim, né? Que tem 2 elevado a... Não vou checar qual é o n aqui, mas uma coisa assim, tipo 2 elevado a n no denominador, aí você tem aqui 1 vezes 3, vezes 5, vezes 7, vezes alguma coisa aqui que seria um tipo 2n menos 1, talvez. E aqui é isso, né? Só que você tem o n fatorial. Aqui assim. Então, para transformar isso num fatorial, isso aqui você pode fazer o seguinte, ó, falta o 2, o 4, o 6, o 8, até o 2n menos 2. Então, se você colocar aqui 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, até o 2n menos 1, você tem que botar aqui embaixo 2 vezes 4, vezes 6, vezes 8, vezes 2n menos 2. Isso daqui é 2 elevado a n menos 1 vezes n menos 1 fatorial. Aqui é 2 vezes 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Só que você multiplicou cada termo por 2. Então, você pode transformar isso aqui num 2n menos 1 fatorial. Tem um sinal que eu estou omitindo, mas é bom omitir o sinal nesse caso, né? Aí você vai ter 2 elevado a n menos 1, n menos 1 fatorial, vezes 2 elevado a n fatorial, alguma coisa assim. Não tenho certeza tem mais ou menos essa carta. Você tinha um n fatorial que está aqui, tinha um 2 elevado a n, para transformar isso em cima no fatorial, você tem que introduzir esse aqui no denominador. E aí a questão é o que acontece com isso no infinito. Porque o que acontece com isso no infinito vai nos dizer alguma coisa sobre a convergência disso em 1 e menos 1. Principalmente em menos 1. E isso traz à tona uma fórmula famosérrima que os probabilistas
usam com uma certa frequência, que é uma estimativa do infinito, do fatorial, que é uma fórmula que é chamada fórmula de Stirling, né? É que no infinito o n fatorial é parecido com n elevado a n raiz de 2πn sobre n elevado a n. Então, você, lançando mão dessa fórmula, você consegue ver o que vai acontecer com isso. Por alguma razão misteriosa, o famoso professor Morgado, professor do vestibular, ensinou essa fórmula e eu decorei, não decoro nada, decorei essa fórmula aqui. Acho que ficou na minha cabeça essa coisa, e só disse que era verdade. Até eu conseguir demonstrar isso, demorou muito tempo. Então, você usando isso, então você consegue finalmente provar que essa funçãozinha aqui vai fornecer uma sequência de polinômios. No final das contas, é como se o Lebesgue dissesse assim, ó, demonstração, eu aproximo isso por coisas assim. Coisas assim eu escrevo como soma de coisas assim. Coisas assim eu escrevo como essencialmente x no módulo de x vezes um certo alfa. E então meu problema passa a ser, será que eu consigo aproximar isso? E aí, para aproximar isso, ele carteia uma série de Taylor. Ele escreve o módulo de x igual a raiz de x2, que é igual a raiz de 1 mais x2 menos 1. E vai olhar para aqui é bem o caso que dá para chamar de série de Newton, porque é o segundo exemplo do livro de cálculo de Newton, é como é que você faz a série de raiz de 1 mais alguma coisa, x2, série de Taylor de uma lenda assim, o máximo entre os matemáticos, que se você tem uma ideia para provar alguma coisa nova em matemática, você recua um pouco no tempo, pesquisa, que você vai descobrir que provavelmente alguém ali, o Poincaré, o Hilbert, já fez isso alguém 100 anos atrás. Se você recuar mais, você vai descobrir que o Euler também já tinha feito. Com sorte, recuando mais, você vai achar o Newton. Não que o Newton tenha feito isso, mas de qualquer maneira é também uma boa árvore genealógica você recuar e chegar lá. Não que o Newton não tenha nenhuma indicação de que o Newton tivesse examinado a questão da convergência desse detalhe aqui. De qualquer maneira, vamos dizer aqui, o ingrediente então isso são as ideias centrais da demonstração desse teorema. Esse teorema é um marco, um teorema fundamental, ele é até chamado de teorema fundamental da teoria da aproximação. A ideia de aproximação é você sempre pegar, conseguir aproximar funções por funções mais simpáticas.
no caso da aproximação por polinômios, às vezes com muita frequência a gente usa esse teorema, eu já falei isso, usa esse teorema, não tanto com toda a sua generalidade, toda a sua força, aproximação por polinômios, mas simplesmente usando o fato que polinômios são funções de classe C1, C2 e tal. E aí, às vezes você quer provar alguma coisa para funções contínuas, e aí, se você vai provar uma coisa só para funções contínuas, é um teorema de topologia. Você tem que usar métodos da topologia, é uma coisa muito pobre, assim, em recursos. Você vai ter que ir lá ralar. Ela falando em ralar, lembrei das festas de aniversário quando eu era criança, que a minha mãe comprava coco, um coco já seco assim, mas queimava, quebrava o coco, tirava a casca e ralava o coco todo para fazer molho de sogra, docinho de aniversário. Talvez a expressão ralar venha daí. Hoje você compra o coco ralado, já bonitinho. Então, se você tem um resultado que é só sobre funções contínuas, você provavelmente vai ter que comprar o coco lá, queimar. Mas se você sabe que você pode aproximar essas funções por uma coisa simpática, como um polinômio, você talvez possa provar o mesmo resultado para polinômios e, em seguida, com algum truque, mostrar que o que você provou para polinômios vale também para as funções contínuas, usando alguma coisa em convergência uniforme. Já que, vamos dizer, porque a ideia é o quê? Que se o resultado diz respeito a funções contínuas, o enunciado não envolve derivadas, nem integrais. Se você for provar para uma função ser infinito, você pode usar derivadas, integrais, séries de potências, se você quiser, polinômios, talvez coisas melhores ainda, mas no final das contas, o que você está dizendo é que o resultado, o enunciado que você tinha, que não envolve derivadas integrais, vale para polinômios. E aí, possivelmente, dá para passar o limite no resultado, já que não fala nada sobre derivadas integrais, passar o limite e ver que ele vale para a sua função contínua também. Então, isso é uma das situações corriqueiras em que a gente usa esse teorema ou alguma versão mais fraca dele. Ele também é um primeiro passo, uma versão um pouquinho mais geral dele, que interessava lá no contexto lá do Weierstrass. No contexto do Weierstrass, você quer escrever F como somatório de AN cosseno N de X mais BN seno N de X, uma coisa assim. Uma série trigonômica. Isso aqui, a gente pode dizer que é uma aproximação por polinômios trigonométricos. Polinômio trigonométrico aqui seria uma coisa truncada. Então, você substitui x elevado a n por cosseno de nx e seno de nx. E é uma versão um pouquinho mais elaborada desse teorema, mas a demonstração não sai muito mais cara, você consegue provar que também é possível aproximar funções contínuas por polinômios trigonométricos. Dado uma função contínua, existe também aqui no risco de giz que faz o gráfico dessa função contínua, tem o gráfico do polinômio trigonométrico. Isso vai ajudar no entendimento dessa série de Fourier. Depois tem generalizações desse teorema para situações mais gerais. No século XX ele ganha o nome de teorema de Stone.
versão mais geral desse teorema. Mas, para nós, eu acho que o entendimento importante é esse. Dentro desse risco de giz aqui, tem o gráfico do polinômio. Para todos os efeitos, você sempre pode, para todos não, mas para muitos efeitos, você pode pensar uma função contínua como se fosse um polinômio. Ninguém vai notar, vamos dizer assim, se você desenhar, ninguém vai notar. E é claro, também nunca devemos esquecer, né, que quando nós olhamos para o gráfico de uma função contínua no computador, é pior ainda. Né? Na verdade, assim, tem um quadradinho aceso aqui, um quadradinho aceso aqui. E isso é o gráfico da função contínua. Ninguém nota. Acho que é um bom exercício, alguma hora, sentar e fazer os detalhes das demonstrações desses dois teoremas. Isso significa, no caso do primeiro lá das serrinhas, é só uma questão de você espremer o cérebro, não tem nenhuma teoria a mais. Nesse aqui, provavelmente, você vai ter que pagar uma fórmula de estudo. É um bom resultado. Envolve boa dose de matemática. Não sei como isso é feito. Usando derivada integral, você consegue mostrar essa aproximação. Perguntar coisas sobre isso ou sobre outras coisas. O fatorial pode ser escrito como se fosse a função gama naturais. Essa fórmula a gente vem dela. Isso aqui, quer dizer, o N fatorial é gama de N menos 1. Vamos ver assim. Nunca sei se é gama de N menos 1. Eu acho que mais um. N mais 1, sei lá, uma coisa assim. Tem uma função gama que é definida lá por integral e tudo e tal. É possível, até provável que tenha uma demonstração dessa forma envolvendo a função gama. Mas uma maneira mais, pelo menos começa relativamente simples, relativamente elementar, é o seguinte, quer dizer, você está querendo olhar para N fatorial. Como é que isso é no infinito? Então, a maneira de pensar, como isso é um produto, olha para o logaritmo de N fatorial. Porque aí, isso aqui é log de 1, mais log de 2, mais log de 3, mais log de N. E aí, faz um gráfico assim, né? Esse aqui é o log de x. Lembrando que o log, para mim, é sempre o logaritmo imperiano. Então, aqui, você tem log de 1, log de 1 aqui. Se você botar aqui 2, 3, 4, etc., n menos 1,
log de 1 é 0 e tal. Então, você pode pensar assim, né? Você tem isso, essa coisa assim. Quer dizer, você pode tentar aproximar o logaritmo de n, que é a soma desses caras assim, por meio dessa integral. Depois, eventualmente, você pode tentar modificar isso um pouco, eventualmente fazer uma aproximação melhorzinha, usando trapézios aqui. Olha o que isso dá. Se você usar os trapézios, aí essa área daqui vira log de 2 mais log de 3 sobre 2. Aqui você tem log de 3 mais log de 4 sobre 2. Então você tem, aqui você tem o log de 2 sobre 2. Então somando esses dois, você tem log de 2. Aqui esses dois aqui você tem log de 3. Aqui você, então, no fim, você tem uma coisa mais próxima dessa integral com um erro que você controla. Então, a ideia é começar por aí. A ideia é que isso aqui é parecido com a integral de 1 até n de log de x, que é igual a x log de x menos x, 1 até n, que é igual a n log de n menos n, para x igual a 1, você tem mais 1 aqui. Então, você tem uma aproximação disso aqui, que é da ordem desse negócio aqui. Isso já faz pensar em que n fatorial tem uma cara de e elevado a n log de n menos n mais 1, que é n elevado a n dividido por e elevado a n menos 1. Está faltando o raiz de 2πn, mas o raiz de 2πn, vamos dizer, tem um e aqui, né? Esse aqui é igual a n elevado a n sobre e elevado a n vezes 1 sobre e. Mas como tem um erro, né? Assim, vezes e. Como tem um erro nessa história, a estimativa desse erro vai corrigir um pouco esse negócio. Então, esse é um caminho, um caminho elementar e relativamente óbvio, assim, se você para pensar nisso, essa ideia aqui é uma ideia, né? Trocar o n fatorial pelo log de n fatorial é uma ideia razoável, olhar para isso, olhar para essa integral e tal, mas tem alguma relação para vir por aí. Usando a função gama, deve ter. A função gama já tem porque ela já tem uma exponencial, já tem uma integral e tudo, então quase certo. Embora, vamos dizer, você tem que também ter o trabalho de chegar na função gama. Se a função gama é uma coisa que te instiga, acho que seria interessante, em vez de tentar esse caminho, tentar um caminho para a função gama. De maneira, é engraçado que um dos caminhos pelo qual você pode passar vindo daqui,
cai, para melhorar essa estimativa, cai de uma outra forma. A forma de Wallace. Que é uma coisa que eu agora não sei. É uma aproximação de π sobre 2 como um produto, que é uma coisa assim de quadrados de pares em cima, quadrados de ímpares embaixo, uma coisa desse tipo que eu não me lembro. Tá? Tem lá 3 vezes 3, 5 vezes 5, 2 vezes 2, 4. Não sei lá de qual, não vou nem tentar escrever. Mas nesse caminho aqui, tem uma hora que você pode acabar precisando dessa daqui. A simples demonstração e a demonstração do teorema do Weierstrass de aproximação pode conduzir você para uma viagem, né, em que você começa e tal, bonitinho, aí cai lá primeiro na série de Taylor. Chegou na série de Taylor da raiz quadrada. Aí, para demonstrar que converge lá na extremidade direitinho, você eventualmente vai passar pela forma de Stirling, por aí você vai passar pelo Wallace. É uma viagem boa, muitos pontos turísticos envolvidos.